Só que o mais importante disso não é nem esse curto prazo para mim, tá? Aqui a gente já terminou, a gente pode fechar. O mais importante está aqui no semanal. Seguindo a lógica, tá, de tendência, e Rodrigão explica melhor que ninguém isso lá no curso Plano B. Se você não viu, veja, porque vale muito a pena. O que a gente pode ver aqui, tá? O que a gente estava vendo na realidade antes no gráfico diário era uma micro tendência, uma tendência menor, tá? E dentro e somado a essas micro tendências, a gente vai ampliando o tempo gráfico, a gente vai vendo tendências maiores. E essas tendências, né, principalmente para o meu perfil, são as que são mais importantes, tá? O que eu acho que a gente pode estar desenhando aqui no curto prazo e, mais uma vez, caso a gente perca essa linha de tendência aqui amarelada, tá? Que está oferecendo suporte para a nossa ação de preço nesse momento, não é, para mim, uma preocupação, tá? A minha preocupação está nessa linha aqui rosa. Esse sim é o ponto de alerta. Então, vamos lá. Muito possivelmente, tá? E aí não dá para cravar, eu estou especulando aqui. O que a gente pode fazer, mesmo tendo continuidade dessa correção no curto prazo, é fazer numa visualização maior, e aí por isso eu estou no gráfico semanal, uma formação de fundos ascendentes, tá? Então a gente teria aqui o primeiro fundo, tá? E aí olhando uma lógica macro, esse pode ser sim o nosso grande fundo aí do mercado, o fundo de bear market, né? A grande melhor compra. E aí, repito, não acho, tá, que a gente vá ver, e aí é minha opinião apenas, não significa que eu sou o mago do mercado, mas não acho que a gente vai ver mais Bitcoin a $17.000, 17.700, tá? O que a gente pode ver e faz lógica, e tem lógica dentro desse, tem sentido dentro dessa lógica de fundos ascendentes no gráfico semanal, é visualizar uma correção aqui de curto prazo que, por mais que a sombra da vela possa ir um pouco mais embaixo aqui, eu espero que esse fechamento seja feito acima dessa linha de tendência, tá? E se a gente tiver esse fechamento, a gente vai ter metade, né, como diz o Rodrigo lá no curso, da confirmação que a gente precisa para cravar que a gente está numa tendência maior aqui no gráfico semanal de valorização, que a gente está revertendo a nossa tendência macro, que até o momento é de desvalorização. Nada impede, por exemplo, que a gente corrija e venha ver aqui ter mais um fundo descendente, o que seria nada mais nada menos que a continuidade dessa tendência de baixa, tá? Mas não é o que eu gostaria de ver, certamente não. E aí, o que eu estava explicando ali em relação aos mercados, né, que a gente pode ter correção, trouxe aqui o Token Metrics, é muito mais prestação de curto prazo, tá? E aí, dando continuidade a essa explicação, se a gente tiver uma correção maior, e por mais que a sombra venha aqui embaixo, se a gente feche acima dessa linha de tendência, para mim é uma boa metade aí de confirmação que a gente precisa, tá? E o que a gente precisaria ver depois é ver uma formação de topo, né, no caso, superior a esse topo local, esse topo prévio. Né? Então, continuando a nossa projeção, a gente só cravaria ali o início de uma nova tendência se a ação de preço passasse por essa resistência aqui desse último topo, que vai, em algum momento, eu espero que isso aconteça, tá? Não pode ser que não seja agora, pode ser até que a gente continue esse movimento a partir dessa linha amarelada, não necessariamente a gente tenha que corrigir, mas o ponto importante é que a gente vai encontrar, sem dúvida alguma, resistência nessa faixa de preço de 24, 25 mil dólares, algo em torno disso, tá? Exatamente por conta dessa efetivação e quebra de uma tendência prévia. Né? Vamos ver se os touros terão força para isso. Mas, de maneira geral, aqui falando de Bitcoin, esse é o ponto que eu estou mais interessado, tá? De fato ter a efetivação, não necessariamente dessa forma, mas de alguma forma semelhante, em que a gente tenha primeiro, né, a formação de fundos ascendentes aqui no semanal e depois disso a nossa última confirmação, um topo superior a esse aqui de 24.400 dólares. Beleza, família? Deixa eu voltar agora para o chat, que eu falei muita coisa, e aí quando eu falo muita coisa, vocês também podem falar muita coisa, né? Genunes, Mário, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ficou melhor, maravilha, isso aqui quando eu ampliei a tela. Mário, você segue esse Token Metrics? Arrisca não, mas é um dos pontos, né, um dos elementos que eu tenho para tomada de decisão. Né? Eu gosto de ter ele como um auxílio, basicamente. Estou aqui na Espanha, subiu o preço das coisas, mas não muito. Bom, isso é um bom ponto. Isso é um bom ponto. Filhota de baleia marcando presença, marcha. Guilherme
Prato, seja bem-vindo, meu mestre. Caião falando aqui, enquanto os juros americanos subirem, o DXY tende a seguir o movimento de alta. Perfeito. Risco para ativos de risco, como mercado cripto. Perfeito. O indicador Realized Price, que sempre foi importante para determinar um preço justo do Bitcoin, hoje está em 21.694. Maravilha. Já vou voltar para o chat aqui, na mensagem do Gorducho, meu querido Gorducho. Gorduchos são fofos. Eu estava falando de tendência no gráfico semanal. Beleza. Isso aqui é uma preocupação, digamos assim, para médio prazo, né? Agora, se o que está acontecendo com a LUNC, o que seria a LUNC? Deixa eu só terminar aqui e a gente volta para o chat. Se a gente for mais à frente disso, ou seja, na verdade, talvez mais atrás e projetar mais à frente, olhar o que aconteceu, né, diante assim, dos anos de evolução do Bitcoin, eu gosto de ir lá no gráfico BLX, tá? E aí, assim, só para deixar claro, né, eu tenho aqui uma preocupação entre aspas, né, a gente pode visualizar sim uma correção no curto prazo, mas eu ainda visualizo, tá, no macro, uma recuperação do mercado, pelo menos uma prévia de recuperação. Eu já falei aqui das confirmações que a gente precisa. Só que assim, se você está no jogo para longo prazo, realmente, né, se você está no mercado, projetando não 2021, 2022, 2023, mas 2024, 2025, cara, sem dúvida alguma, esse é um dos melhores momentos de compra, tá? Eu posso provar isso, o Igor com certeza já deve ter passado isso nos vídeos dele, então não vou perder muito tempo, mas a gente tem aqui a média de 200 períodos no gráfico semanal e eu não estou mais no gráfico do Bitcoin, par, USD, Binance ou esse aqui na Bitfinex que eu uso, né? Eu estou no BLX, Brave New Coin, que pega toda a história ali do Bitcoin. Todas as vezes, tá? Todas as vezes que a gente tocou na média móvel de 200, foram excelentes momentos de compra, tá? E a gente pode nitidamente ver isso aqui, ó. Tanto desse toque por esse toque aqui, mas eu vou pegar esse um pouco mais em cima, não tem problema. A gente vai ver, desde o fundo, não foi exatamente o fundo, né? Mas desde esse toque até o topo, 8.377%. Beleza, pouca coisa, né? Mais um toque aqui, tá? Na média móvel de 200. E aí, alguns meses depois, de nem anos, a gente já viu uma valorização de 321%. Putz, caraca. Mas aí depois a gente teve aqui a nossa crise do Covid e teve mais um toque. Beleza. Depois desse toque aqui, eu não vou nem pegar o ponto mais embaixo. Vamos botar aqui depois de uma recuperação e a gente já estava aqui a níveis de quando o mercado estava lateralizando, tá? Não vou nem ser tão apelativo. Até o topo, 679%, 680%. E mais uma vez, tá? A gente está interagindo com a média móvel de 200, não importa se embaixo ou em cima, chamamos da interação. E algumas pessoas falam, a gente nunca foi abaixo da média móvel de 200. Mentira, fomos sim. Temos aqui, em 2015, vou tirar só essa linha aqui de valorização. Olha que quando a gente amplia o gráfico em 2015, a gente pode ver que a gente não só foi abaixo, a gente fechou abaixo dela, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5... Na sexta semana, a gente ainda fechou abaixo, sétima semana a gente recuperou e saiu dela, tá? Hoje, no tempo presente, considerando também... Na verdade, vou ter que voltar para esse gráfico aqui, né? Vamos para o semanal. Média móvel de 200, tá? Vamos dar um zoom in. Deixa eu trocar a cor da média. Acho que eu consigo fazer isso, né? Vamos botar... Não, rosinha eu já tenho várias linhas lá. Vamos botar essa média, verdinho claro. Pronto, verdinho claro. Então, vamos lá. A gente foi abaixo dela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na sétima, a gente fez a recuperação. E aí, agora, depois de 1, 2, 3 semanas em cima, a gente retornou abaixo dela. É um comportamento usual? A gente já viu isso acontecer assim tão rapidamente? Não, é uma novidade, tá? E nesse mercado a gente está cheio de surpresas. Em algum momento as coisas aconteceram pela primeira vez e a partir daí criou-se um histórico de observação. Só lembrando aí, família, quem estiver curtindo ou quem gostar de mim, quem gostar do Rodrigo, da Liga Cripto em geral, deixa aquele like que a família agradece, tá? Então, assim,
Voltando para essa lógica, se a gente está fazendo aqui, teoricamente, um novo padrão, e assim, a gente não fechou essa semana, né? Importante cravar isso. A gente está aqui quinta-feira e para a gente voltar acima e ter um fechamento acima para observar ali um padrão de mercado, a gente teria que retornar o preço do Bitcoin mais ou menos. Espera aí que eu fui muito embaixo. Mais ou menos 7%, tá? 7% a gente sabe que no mercado cripto é coisa de dia, né? Mas você espera que haja essa recuperação? Cara, acho difícil. A gente está entrando no final de semana, a gente tem mais o quê? Mais uma hora para o fechamento do dia de hoje. Em seguida, a gente vai ter mais o dia de sexta-feira. E aí, final de semana, sabe como é que funciona, né? Não tem muita ali volatilidade, normalmente o preço costuma lateralizar. Então, eu já contaria mais ou menos aí, provavelmente, com esse fechamento abaixo, tá? Mais uma vez, independente disso, historicamente, todas as vezes que o preço do ativo, né, o preço do Bitcoin, esteve interagindo com a média móvel de 200 períodos, se você tem um perfil, uma estratégia para realmente longo prazo, cara, esse é um excelente momento de compra, tá? Se você comprar hoje, significa que o preço do ativo não vai cair amanhã? Não. Significa que daqui a 3 anos, provavelmente, você vai ter 600, 700, 1.000, 2.000% de valorização, tá? É basicamente isso que representa, e isso não sou eu que estou arbitrando, tá? Isso a gente observou agora de maneira breve e resumida, olhando o gráfico da Brave New Coin, olhando o Bitcoin numa projeção, né, de longo prazo. Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente o nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com um cupom com descontaço para sua compra. Tá?